Desanime. Você está desanimado, está cansado. O Senhor está falando, não desanime não. Tudo que você Pediu a Deus. Aquilo que o Senhor planejou para a tua vida vai acontecer. Oh glória! Esses dias Deus te viu chorar. Ele vê tudo. Ele vê você trancado no seu quarto. Ele vê a sua luta no seu coração. É tão profundo que as pessoas estivessem correndo por fora. Mas Deus conhece o teu gemido. Mas nesta noite Ele fala assim, ó. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. Sabe de tudo. Oh Jesus, Ele conhece. Ele me mandou falar no Pai. Você crê que Ele vai mudar a tua história? Você crê que Ele tem uma nova história na tua vida? Oh, olha! Ele está enviando consolo. É para tua alma. Para tua alma. Enxuga essas lágrimas que o teu choro durou a noite. Mas a alegria ela chega, ela vem, igreja. E a fé, tenha calma. Adore ao Senhor comigo e diga assim: vai passar, aleluia, vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar, meu irmão, minha irmã. Mas não vai querer, não para, não para, prossiga. Já é esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar. Obrigado. A solução para tudo que te aconteceu. Você crê? Você vai ter de volta o que você. Se é para ser teu, se é para ter tu essa bênção, não tem como o diabo vai roubar, não. Só não se desespere. Oh, aleluia, Jesus. Vai passar. Tudo passa. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui,
salva de palmas para Jesus. Você que está aqui, você que está me vendo, seja muito bem-vindo a mais uma live. Irmãos, graças a Deus pela vida de todos os irmãos, a Deus, nosso irmão Edson, nosso irmão Raimundo, que estávamos com saudade, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, né, irmãos? Graças a Deus e os demais irmãos. Hoje nós vamos falar sobre um chamado e a missão de cada um de nós. Nós estamos em um tempo onde vivemos o final, o princípio de dores, coisas que estão acontecendo, e nós não podemos cruzar os braços, se acovardar, que é isso que o inimigo quer, irmãos. E muitos, devido às lutas, têm deixado o cajado de lado, louvado no Senhor, e infelizmente não têm obedecido aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Quando o nosso irmão Crispim estava chegando ali, me veio na mente uma coisa que ele me falou um tempo atrás, a gente conversando, que ele tinha esse trabalho. E aí me veio, meu irmão, isso já é uma missão, já é algo além de tudo, né? Isso é só isso, é para pregar, é para tudo. Mas quando a gente arde no coração, como é que eu sei, pastora, que é isso que Deus quer para mim? Porque você arde no seu coração, você é impulsionado, e você tem alegria e tem prazer de fazer aquilo, você se sente bem, você fica bem com Deus. É assim, não é? Quando você faz algo que você sabe que está agradando a Deus, você fica bem. Ao contrário, a gente sabe também, quando Deus quer que a gente faça algo e a gente não faz, a gente fica meio que o Espírito Santo incomodando. Por que eu não fiz isso? Eu sabia que Deus quer isso de mim. Então, às vezes, a gente fica contendendo com Deus, mas no fundo, você que está me assistindo, e nós aqui, a gente sabe. Eu sei que eu tenho um chamado para pregar a palavra, porque isso arde no meu coração, e não só eu, como tantos outros, mas muitos estão olhando para a luta, para a dificuldade, e cada um no seu chamado. E vamos falar um pouquinho disso. Nesta noite eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia. A gente poderia falar em Abraão, em Gênesis 12, né, que Deus disse: sai da terra da tua parentela, da tua família, e ali o Senhor mandou ele ser peregrino em terras estranhas. Será que eu e você sairia, irmão, do nosso conforto? Eu largaria tudo, né? Os irmãos já estão aqui abrindo a Bíblia, vamos ler. Sejam todos bem-vindos, louvado seja Deus. Gênesis capítulo 12. Eu vou ler alguns versículos, naqueles versículos os irmãos até já sabem, mas a gente tem que estar falando, irmãos, porque tem muitas pessoas desapercebidas, e também tem muitas pessoas que estão chegando agora e precisam ouvir a palavra. Então, em Gênesis 12, Deus chama Abraão e faz promessas. Todos nós temos também promessas de Deus. Você que está me vendo, você com certeza tem promessa da parte de Deus. A promessa do Senhor é na vida de todos nós. Vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Observe aqui, oh aleluia, Deus é fiel. Quando Deus dá o chamado, Deus também dá a promessa. Quem tem chamado, tem promessa. Quem tem chamado, tem promessa. O irmão entendeu, já deu glória a Deus. Todo que tem chamado, Deus não vai chamar para morrer no deserto. Deus não vai chamar e deixar à toa sozinho. Deus faz um chamado, você que está me vendo, mas Ele vai também dar aquela promessa. O problema de hoje, de muitos, é que querem viver a promessa, mas não querem obedecer ao chamado. Oh, aleluia. Todo mundo quer a promessa de Deus. Se Deus disser: vou salvar o marido, vou salvar a esposa, vou dar um bom casamento, vou dar uma casa, vou dar um bem material, vou tirar o filho das drogas, todo mundo diz: essa é a promessa. E o seu chamado, meu irmão? E o seu chamado, minha irmã? Deus, antes dele fazer a promessa, Ele nos chama também para
liberdade. Observe que Deus fez o chamado no versículo 2 de Gênesis 12. Nós vamos ver agora a promessa. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Glória a Deus. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para você não receber algo de Deus, não é barganha, mas é obediência. Deus trabalha em cima de uma fé obediente. Presta atenção. Você e eu tem fé, mas a fé ela tem que ser uma fé obediente. Obediente àquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque se perguntar quem tem fé, todo mundo diz que tem fé. Mas quem está obedecendo ao Senhor? Quem está com aquela fé obediente? Se ponha no lugar de Abraão, meus irmãos. Se ponha no lugar de Abraão. Aleluia, louvado seja o Senhor. Você teria coragem de largar tudo? Aleluia. Você teria coragem? Abraão estava numa vida confortável. Abraão estava ali, louvado seja o nome do Senhor, vivendo. Louvado seja Deus. Aleluia. Estava ali confortavelmente, sua família, sua casa. Quando a gente faz missão, nem todos, você sabia que nem todos é chamado para uma missão. Você tem que largar o conforto da sua casa. Quando você faz missão, você vai dormir aonde te colocarem para dormir. Pelo menos é assim que funciona. Você vai comer e colocarem a mesa para você comer. É assim que funciona. Amém? Claro que Deus supre tudo. Eu faço missão, amo fazer missão. E graças a Deus, todo lugar que eu fui muito bem tratada. Não me faltou nada. E voltei para casa com os olhos. Mas tem que ter a obediência. Abraão aqui, ele não faz só uma missão de um mês, como nós fazemos. Abraão, ele mudou totalmente a vida dele. Ele largou tudo. E o mais interessante é que o Senhor não disse para onde ele vivia, mas Deus disse: eu vou te fazer uma grande nação. Aleluia! Eu vou te abençoar grandemente. Esta é a palavra. Aleluia! Nós temos que ficar focados na palavra da promessa. Oh glória! Mas muitos hoje, sabe por que estão recuando? Porque está dizendo assim: mas eu não tenho condição, Senhor. Mas como, Senhor? Abraão, ele poderia dizer: Senhor, eu vou largar tudo. Eu vou para onde? Mas ele segurou a palavra da promessa. Nesta noite eu quero liberar uma palavra profética. Segure a palavra da promessa. Se calar. Se Deus falou que vai salvar o filho, Ele vai salvar. Se Deus falou que vai resolver a causa da justiça, Ele vai resolver. Se Deus falou que vai te fazer uma grande nação, Ele vai fazer. Mas pastora, eu não estou vendo, pastora. Mas pastora, parece que eu estou orando, está tudo difícil. Você tem que ficar com a palavra liberada da promessa do Senhor e seguir a missão, a vontade de Deus. A Bíblia diz que Abraão, ele saiu da terra da parentela. E o que aconteceu com Abraão, gente? Ele foi um homem riquíssimo. Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Deus disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, quantos mil anos depois, hoje eu e muitos pelo mundo pregamos esta palavra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão passou pelo processo, irmãos. Nós passamos pelos processos, mas não foque a sua mente. Não fique preocupado: Senhor, esta luta está muito grande. Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, por que isso está acontecendo?
dizendo, irmãos, confie no Senhor. Confie no Senhor de todo o teu coração. Creia que quem promete é Deus, e que no tempo certo Deus, Ele vai cumprir a promessa que Ele fez. Da mesma forma, aleluia, vamos ler, o Senhor chegou, Moisés, aleluia, no livro de Êxodo. Abraão foi para peregrinar, Moisés foi para libertar. Aleluia, louvado seja o Senhor. Êxodo capítulo 3 vai nos dizer, eu até ministrei esses dias, Deus abençoe aí minha irmã Aline, lá no Paraná. Deus te abençoe, minhas irmãs todas que estão aqui nessa live, Deus abençoe grandemente a sua vida. Êxodo capítulo 3, Moisés apacentava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 3 primeiro, eu quero que os irmãos entendam nesta noite que Deus chama, eu quero que vocês botem isso na sua mente hoje. Deus está me chamando para fazer algo, pastora. Tenha certeza que Deus também tem promessa para cumprir na sua vida. Deus é galardoador. Sabe o que é isso? Ele tem galardão para aqueles que o buscam. Nenhum trabalho é em vão na obra do Senhor. Se você orar por uma pessoa, tem recompensa. Se você for um ofertante, tem recompensa. Se você for uma pessoa que intercede, ajuda. Se você é uma pessoa que louva. Se você é uma pessoa que limpa a igreja. Se você é uma pessoa que vai buscar o irmão e traz para a igreja. Tudo tem recompensa da parte de Deus. Aleluia. Toda obra que nós fazemos para o Senhor é um chamado, é uma missão e tem uma recompensa da parte de Deus. Quem abre uma igreja é um porteiro. Aí muitos dizem assim, mas eu não sei fazer nada. Sabe sim, irmãos. Sempre tem algo a fazer na casa do Senhor. O problema hoje é que as pessoas não querem. Muitos não querem. As pessoas querem as bênçãos de Deus, querem as promessas de Deus, mas não querem os serviços, não querem servir, não querem fazer o IT, não querem adorar, não querem fazer a obra. Aleluia. Quem está me entendendo o que Deus está falando? Mas querem que Deus dê a vitória. É como um pai e uma mãe que tem um filho, tem dois filhos. Um filho é obediente. Qual é o pai, qual é a mãe que não agrada um filho obediente? Um filho, quando é obediente ao pai, à mãe, o pai tem prazer em abençoar. O pai tem prazer. Dificilmente, irmãos, um pai e uma mãe nega o pedido de um filho quando ele é reto, quando ele é obediente. Ele está ali e ali o pai pede um favor, ele faz, ele ajuda o pai. Aí quando ele vê que o pai lhe diz, o pai tem prazer de ajudar. Mas ao contrário, daquele que só pede, e na hora que o pai pede algo, vira a cara, não faz. O pai ajuda, mas o pai não dá da mesma forma que daria e dá ao filho obediente. Amém ou não, amém, igreja? Assim, imagina Deus como nosso pai. Olha para a terra e vê, aleluia, falou com Abraão: sai da terra da tua parentela. Abraão ouviu uma voz, eu já vou ler aqui com Moisés. Abraão ouviu uma voz e ele obedeceu. Porque quem é que não gosta de uma pessoa obediente? Quem é que não gosta de uma pessoa atenciosa,
pastor, de fazer o evangelismo. Não querem, mas ficam o tempo todo dizendo: Deus salva meu marido, Deus me dá um casamento, Deus me dá um carro, Deus abre uma porta de emprego, mas não querem. Estão entendendo? Só querem a promessa. Deus tem a promessa, mas Deus tem o chamado. O chamado está ligado à promessa. Labai cantou piarubarai. Quer ser uma pessoa vitoriosa? Obedeça a palavra do Senhor. Por isso que ele vai dizer lá no Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Não tu mandei eu. Quem manda? Jesus, é Deus que chama. Ele manda, ele chama, ele garante. Você que tem um chamado, está me vendo. Aleluia, cumpra o teu chamado e você vai ver as promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Não é ficando buscando, não é dizendo: Deus, eu não sei, não é dizendo: Deus, eu não posso, porque você está dizendo ao Deus Todo-Poderoso que você não pode fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Seria muito contraditório Deus mandar eu vir aqui pregar, abrir uma live, se Ele não me desse essa condição de fazê-lo. Então, se Deus disse a Abraão: sai, Deus prometeu, ele foi, Deus honrou. Porque isso é fé. É dar um passo, irmão, sem saber. Eu vou dar um passo de fé. Passo de fé é você obedecer a voz do Senhor. Deus está mandando fazer isso. Eu não sei, meu Pai, como vai ser, mas eu vou fazer. Eu não estou entendendo, mas eu vou fazer. Porque eu quero ser obediente à tua voz. E a voz de Deus hoje é a palavra, é a Bíblia, fechada o livro, aberta é a boca de Deus. Mas vamos para mais um chamado de Moisés. Moisés, aleluia, depois de 40 anos, já ministrei isso outro dia, de abundância, de escassez, chegou agora. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, Aurélio. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. É isso, irmãos. Aqui está o segredo para você receber as vitórias de Deus nesta terra. Porque Deus quer abençoar a minha e a sua vida. É aqui. É aqui que Deus quer fazer, quer trazer a prosperidade, a cura. Porque no céu, irmãos, no céu é só glória a Deus, aleluia. No céu vai ser os santos, os querubins, o arcanjo, os anjos e nós, os salvos, aleluia. E nós gritando: santo, santo, santo é o nome do Senhor. É aqui que temos que trabalhar para Jesus. É aqui que temos que pregar o Evangelho. É aqui que temos que fazer a obra. É aqui que temos que amar. É aqui que temos que perdoar. É aqui que temos que estender as mãos. É aqui que temos que botar a nossa fé em ação. A fé sem obras ela é morta. Aleluia! É na terra, é em vida. Porque após a morte, diz a palavra, segue-se o juízo. Amém? Então não adianta, não deixe para depois. É hoje. Comece a fazer hoje. Comece a amar hoje, a perdoar hoje, a ajudar hoje, a fazer alguma coisa hoje. Porque o dia de amanhã, ninguém sabe se estaremos aqui. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Ninguém sabe o dia que nós vamos descer a sepultura. Mas é um fato. É hoje. Amém? Moisés disse: eis-me aqui. Versículo 5. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci as suas dores. Irmãos, Deus ali, vocês conhecem, chamou Moisés para ser o libertador do povo de Israel, do povo de Deus. Nós somos povo de Deus, gente. Aleluia. Você é povo de Deus. Nós somos a nação eleita, o sacerdócio real. Nós somos povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não é todo mundo na terra que é povo de Deus. Não tem que falar a verdade. Mas aqueles ao qual receberam, foram deles o direito de serem feitos filhos de Deus. Por isso, se você está vivendo, aceite Jesus. Se você está afastado, volte para Jesus. Se reconcilie com o Senhor. Deixe o seu nome aceso, bem vivo no livro da vida. Porque o Senhor, Ele vai chamar o povo da terra, dos quatro cantos dessa terra. Onde tiver um cristão, ele pode estar sozinho lá no meio do deserto. Ele vai subir, se ele estiver obediente à palavra do Senhor. Louvado e agradecido seja Deus. Amém? E vamos ler Isaías. Então, aleluia, Isaías foi o profeta messiânico. Abraão tem um chamado para uma grande nação. Moisés tem um chamado para ser o libertador. Isaías foi o profeta escolhido para profetizar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, né? Mas eu quero ler Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. E a gente vai ver aqui Isaías dizendo a mesma coisa que Moisés falou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não tenha medo não do seu chamado. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo de fúria de capeta. Não tenha medo das afrontas. Não tenha medo de obra encomendada. Não tenha medo. Não tem, mas Deus é conosco, Deus é contigo. Chega, gente. Da gente entrar em caverna. Da gente ser fujão com Jonas. Capítulo 6 do livro de Isaías. Vamos ler a partir do versículo 3. Vamos ler o 5 para ganhar tempo, né? Aqui depois, o título diz assim: Isaías é escolhido e consagrado profeta. É Deus quem escolhe. Jesus vai dizer: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Deus é quem escolhe. Se você tem um dom, tem um talento, Deus que lhe deu. Não enterre. Decai, não enterre o seu dom e o seu talento. Aleluia, faça a obra do Senhor. Vamos despertar, gente. O diabo está implantando igreja no Brasil. Você já deve ter visto pela internet. A igreja de Lúcifer, pelo amor de Deus, o que mais nós vamos ver nessa terra? Muitas coisas. Seja a boca de Deus, seja mensageiro da palavra. Alcance as almas dos povos não alcançados. Capítulo 5. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse:
Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: olha o Senhor falando com Isaías: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se colocou ali dizendo: Senhor, estou aqui, me envie, Senhor. Ele não sabia que ele ia ser aquele profeta. Diz 53, aleluia, iria profetizar, falar que Jesus Cristo viria da forma como veio, e aconteceu tudo exatamente. Na vida de uma pessoa que tem chamado, tem luta, tem prova, mas tem recompensa, tem galardão, tem alegria de servir ao Senhor. Você já pensou o que é você ser uma pessoa usada por Deus? Irmãos, eu louvo a Deus, tantos testemunhos que eu tenho visto, presenciado, aleluia, para a glória de Deus. Isso tem aumentado a nossa fé. Tem gente que diz: eu não creio mais em Deus, eu não estou vendo Deus fazer nada. E você está fazendo o que para Deus? Estebecai, medamas. Porque eu estou vendo muita gente dizendo: Deus não faz milagre, só tem escândalo na igreja, porque pastor é ladrão, porque isso, porque aquilo, e critica. Tem acreditado. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus abençoe os irmãos da live, Deus abençoe os que estão nos vendo agora e nos ouvindo. Jesus também deu um chamado grande na vida de vocês, em nome do Senhor. Fica firme. Então, tem um ditado que diz que quem menos trabalha, que mais come. Quem já viu isso aí? É verdade ou não é isso, gente? Na igreja está assim. Eu estou vendo muita gente reclamar: porque Deus não faz isso, que Deus disse que ia fazer e não fez. E o que é? Eu não estou julgando nem criticando ninguém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu quero que cada um olhe e se examine. O que é que você está fazendo para Deus? O que é que você que está me vendo aqui agora está fazendo para Deus? Que muitas vezes está questionando. Porque tem gente hoje que bota a culpa em Deus. Tem gente que está dizendo: mas Deus não podia ter feito dessa forma, mas se Deus quisesse fazer daquele jeito. E você faz o quê? Das suas 24 horas que você tem todo dia, você ora? Você intercede por alguém? Você trabalha para alguém? É assim ou não é, meus irmãos? É o que está acontecendo nesta geração, é isso. E muitos ainda barganham com Deus. Eu só vou fazer isso se Deus não fizer aquilo. Como se Deus tivesse a obrigação de fazer algo primeiro para nós. Observe nesses textos que estamos lendo. E eu ainda vou ler mais textos, mesmo que não dê tempo hoje. Voltaremos na semana. Mas eu creio, que ainda vou ler alguns textos. Mas observe, Deus dá um chamado e faz a promessa, a pessoa obedece a Deus e Deus realiza a promessa. É assim ou não é? Mas a geração de hoje quer vir, quer pedir, e se Deus não der, eu não vou fazer não. Ô minha irmã, não vai fazer a obra não? Eu não, Deus disse que ia salvar meu filho salvo ainda. Aí para de orar, para de fazer a obra e ainda bota a culpa do Senhor. Fica difícil. Por isso que não estamos vendo as coisas acontecerem. Porque a gente tem que ter a fé obediente, volto a falar. Você primeiro tem que obedecer, entrar pela porta estreita, fazer a palavra, fazer segundo a palavra de Deus. Ele é o Senhor. Ele é quem manda. O homem está querendo mandar em Deus. As pessoas estão querendo mandar no Senhor. Ah, Senhor, eu não vou fazer não, porque o Senhor não fez isso. Meus irmãos, vamos despertar. Isaías disse: eis-me aqui,
Envia-me a mim. As almas estão morrendo sem Jesus. As pessoas estão deprimidas. Eu estou nas redes sociais para pregar essa palavra. E eu louvo e engrandeço a Jesus. Muitos que estão me vendo sabem o que eu estou falando, que me acompanham. E eu tenho visto pessoas deixarem de tomar remédios antidepressivos, taxa preta. Eu tenho visto pessoas sendo curadas. Eu tenho visto pessoas saírem da tristeza e entrar na alegria. Porque o que vai nos deixar feliz não são as bênçãos materiais, não somente, que a gente precisa. Mas o que vai mais nos encher é a graça do Senhor. Porque a graça de Deus nos basta. Amém? Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Alguns dos irmãos aqui, que é uma oportunidade. Senão a gente vai ler. Aleluia. Então, Isaías foi o profeta messiânico. Isaías 53, para completar esse livro de Isaías aqui. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então a gente vai dar continuidade aqui, amém? Então, quando o Senhor disse: a quem enviarei? Isaías diz: eis-me aqui. Olha o que Deus fez com o profeta Isaías. 53. Isaías ali agora começou, aleluia, falar de Jesus. E ele começa: quem deu crédito à nossa pregação? Quem está dando crédito à pregação? Você está crendo, meu amigo? Você que está me vendo agora, você está crendo? Você crê que Jesus tem obra na sua vida? Você mesmo, Deus está falando com você. Você crê que Deus tem um plano de salvação para você? A sua vida pode mudar se você entregar a sua vida a Ele, confiar nele de todo o seu coração, não olhar para a luta, não olhar para as afrontas, não olhar para as dificuldades, mas não somente olhar para Jesus. Ter crédito na palavra de Deus. E vai dizer: e a quem se manifestou o braço do Senhor? E aí ele começa a falar de Jesus. Versículo 2: porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Hoje as pessoas olham tudo pela aparência, são julgados pela aparência. Se você tem um carro bom, você é uma pessoa de condição, e até nem é. Aí você é a pessoa tem ali, nem ele não é. Porque o povo também aparece, status é que está valendo. Muita gente vivendo na internet de aparência. Quando está dentro de casa, é briga da família, é discórdia no lar, é solidão, é tristeza, é vontade de morrer, mas está naquela aparência. Não viva de aparência. Rasgue teu coração na presença de Deus. Diga: Jesus, o Senhor sabe como é que eu estou. Olha meu filho, olha minha esposa, meu marido, cada um fala daquilo. Olha a minha situação financeira, Senhor, muda a minha história. Rasgue, meu irmão, teu coração. Não se exponha para o mundo, se exponha para Deus. Aleluia. E ele começa a falar de Jesus. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Ele era, olha o que diz a Bíblia, o profeta messiânico, que lá no capítulo 6 nós lemos. O Senhor chamou ele atendeu. Agora está aqui eu, lendo o profeta Isaías. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, está falando de Jesus, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, presta atenção, ele foi ferido por causa das nossas, das minhas e das suas, das nossas igrejas, das nossas transgressões.
Ele foi ferido, aleluia, foi moído e por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Onde você estava quando Jesus me chamou? Onde eu estava quando Jesus me chamou? Como era a nossa vida? Tem pessoas que estão na igreja reclamando da vida. Como era a tua vida? É melhor estar debaixo das mãos de Deus, da proteção divina, do que estar sendo pisado. Porque no mundo as pessoas são pisadas. Porque no mundo as pessoas são cavalos de diabo. No mundo o diabo diz: beba, mate, roube, traia, faça. E a pessoa, como escravo do diabo, faz isso. Faz isso. Hoje nós não somos mais escravos. Nós somos livres. Quem é livre aqui? Nós somos livres. Aleluia! Glória! Hoje nós somos livres. Por isso nós precisamos obedecer a voz do nosso Pai, do nosso Senhor. Porque quando a pessoa está no mundo que é escravo do diabo, as pessoas fazem tudo para fazer as coisas para o capeta. Mas quando Deus pede, faça a minha obra. Quando Deus fala conosco, me adore, busque por mim, muitos recuam. E aqui, para concluir esse texto, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Não era assim? Eu era assim, vocês também eram assim. Vamos aqui, vamos ali, vamos. Oh Jesus, era Maria vai com as outras, Zé vai com as outras. Era assim, irmãos, era assim. Todo mundo é amigo. Minha mãe dizia: Sueli, todo mundo para você é amigo. Ah, mãe, é meu amigo, é minha amiga. E depois a gente via os tipos de amigos e de amigas. Quando a gente tem Jesus, Ele é seu verdadeiro amigo. Ele é o nosso amigo. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Isso é amor, gente. Isso é o amor de Deus para conosco. Isso é o amor de Deus para com a humanidade. Amém? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Aleluia. Jesus sabe o que é sofrimento. Uma coisa é a gente saber o sofrimento por ouvir falar. Outra coisa é você saber porque você sofre também. Há uma diferença quando você vê uma pessoa sofrendo e quando você sofre na pele, na carne, dói. Por isso que Jesus veio à terra como cordeiro. Quando ele diz: eu sei que você passa. Se você disser que você foi traído, ele sabe que ele foi traído também. Se você disser que uma pessoa te negou um favor, ele sabe. Se você disser que sente uma dor na carne, ele sabe. Quantas chicotadas Jesus tomou? Foi carne, gente. Jesus sofreu literalmente carne e osso. Amém? Deus seja louvado. Então, irmãos, obedeça ao Senhor no seu chamado. Entenda que a promessa chega, mas na obediência. Não adianta a gente, Deus não se deixa escarnecer. Não adianta. É necessário botar a mão no arado e não olhar para trás. É necessário prosseguir em frente. Porque cada dia mais, muitos vão dizer: eu não aguento. Senhor, essa luta está muito grande, eu não estou aguentando. Mas o Espírito Santo, Ele te ajuda. Oremos uns pelos outros.
templo sozinho, chama alguém, pega. Se você não pode levar, está pesado, fala com alguém. Mas acima de tudo, fala com Deus. Porque Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler mais uma passagem, depois eu vou dar uma oportunidade, porque está tão gostoso aqui a palavra, em nome de Jesus Cristo. Vamos agora ao chamado dos apóstolos, vá para o livro de Marcos. Você que está me vendo, compartilha aí, em nome de Jesus, para a glória de Deus, porque aqui tudo é para a glória de Deus. Que Deus salve as almas, que Deus cure. Capítulo 3 do livro de Marcos. Oh Jesus, quem está entendendo o que Deus está falando? É isso que está acontecendo nos nossos dias. Muitos cristãos só querendo me dê. E quando não acontece, reclamam, mas não são servos, obedientes à palavra de Deus. Muitos não querem mais louvar, não querem mais. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que não tem luta. Eu não estou dizendo que não vem dias difíceis para nós, porque até para mim, aqui como pastora, já passei muita dificuldade. E eu sei que se a gente não tiver a força de Deus, a vontade que dá é parar e desanimar. Mas quando você começa a ver Deus trabalhar, quando você começa a ver o agir de Deus, o amor de Deus que Ele tem para comigo e com você, louvado seja o Senhor, a gente tem que fazer a obra do Senhor. Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, 13. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Diz assim: escolha os 12 discípulos. Eu acho interessante o início desse chamado. No versículo 13 do livro de Marcos, capítulo 3. O que você acha interessante, pastora? Olha o que diz o texto. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele quer você. Ele está te chamando. Se você sente esse chamado, Ele quer você na obra. Ele quer te usar na terra, meu irmão, minha irmã. Aleluia! Porque Jesus poderia chamar quem Ele quisesse. Ele estava lhe chamando. E outra coisa que é interessante nesse texto, que Ele subiu ao monte. E outra passagem diz que o Senhor ficou a noite toda no monte para escolher. Mas Ele era Deus. Mas Ele agia como homem para dar exemplos para mim, para você hoje e para os discípulos daquela época. Versículo 14. E nomeou 12 para que estivessem com Ele e os mandassem a pregar. Discípulo, irmão, foi chamado para pregar. A pregar. Vai fazer a obra. Vai fazer a obra. Não vai ficar parado. Vai fazer a obra. Eu só estou lendo a Bíblia. Fala bem, calabas. Mas eu não sei ler, pastora. Mas eu não sei falar, pastora. Mas eu não tenho teologia, pastora. Mas como é que eu faço a obra, pastora? Abre a boca que Deus enche. Só diga assim: eis-me aqui, Senhor. Coloque diante do Senhor as suas fraquezas, as suas limitações, que Ele já sabe. Mas coloca, você vai ver. Quando o Senhor chamou Moisés, Ele deu Arão, o irmão, para ir com ele. Quando Jesus veio e chamou os 12, Ele mandou de 2 em 2. Vamos ler. Versículo 15. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Irmãos,
autoridade que Deus, Jesus deu a nós. Olha a autoridade que você tem, meu irmão. E pastor, por que a gente não está vendo as coisas acontecerem? Irmão, eu estou vendo, pela misericórdia de Deus, eu estou vendo. E eu quero ver muito mais. E você também está vendo. Se você olhar direitinho, quantos livramentos Deus já deu a você e a sua família? Se você olhar direitinho, quantas portas de escape, de livramento Deus já lhe deu? Deus está fazendo. Agora o povo aqui está sendo grave. Está sendo igual aqueles 9 leprosos, que de 10 só um voltou. A humanidade está assim, porque quer que Deus faça da maneira que a gente quer, mas não é da maneira que a gente quer. É na hora da maneira que Deus vai fazer. Mas que a autoridade que Deus nos deu e que Deus está usando os seus servos e que está tendo milagres, está. Só que, irmãos, as coisas boas não são divulgadas. O que corre na internet é notícia ruim. Notícia ruim é que todo mundo divulga. Se fulano desviar, todo mundo de fulano desviou. Se a pessoa trair, se a pessoa vacinar, todo mundo divulga o que é ruim. As coisas boas, se uma pessoa ajudar o outro, ninguém vê. Ninguém vê o favor que o irmão faz em buscar um irmão para vir para a igreja, por exemplo. Ninguém vê o favor, ninguém vê a missão. Eu digo nem favor, o chamado. Quando a pessoa ora por outra. Porque as pessoas, elas só querem focar no que não presta. O que não presta dá ibope. Mas não agrada a Deus. Nós somos mensageiros da palavra, das boas novas, do Evangelho de Cristo. E o Satanás faz de tudo para que o Evangelho de Cristo, as boas novas, não cheguem, para que as pessoas não aumentem a sua fé. Por isso que quando você tiver um testemunho, conte, para que as pessoas vejam que Deus ainda faz milagre nessa terra. Por isso que quando tem testemunho, nós fazemos lives, e tem muito testemunho, eu faço questão de falar. Porque não é para a glória da pastora Sueli, nem para a glória de homem, de mulher nenhuma. Mas é para que as pessoas vejam que Jesus faz milagres ainda na terra nos nossos dias. Só que as pessoas, elas preferem falar da vida do outro. As pessoas preferem fofocar, preferem caluniar, do que dizer que Jesus está fazendo milagres. Veja quantas coisas boas você vê na internet, quase nada. Quase nada de bom. Porque tem pessoas que embora recebem bênção, nem agradecem mais. Mas uma coisa ruim se prolifera. Uma coisa ruim se espalha. Porque parece que o povo tem prazer de falar o que é ruim. Sendo boca de Satanás na terra. Mas nós somos delicados, nós somos boca de Deus. Eu quero ser boca de Deus para profetizar na tua vida que Jesus é bom, salva, cura e liberta, tem chamado para a sua vida e tem promessa para cumprir a sua vida. Se você crer e ser obediente à palavra do Senhor, porque foi para isso que Jesus chamou, deu autoridade para expulsar demônio, para curar os enfermos. E Ele saiu chamando quem Ele quis. Todos nós que aceitamos a Jesus já temos um chamado. Só que muitos estão cruzando o braço. Muitos querem dinheiro para pregar. Muitos querem primeiro saber o que é que eu vou ganhar com isso. Não, meus irmãos, não é assim que se faz a obra de Deus. A obra de Deus é feita com amor. O amor. Você tem que dar o seu dízimo, você tem que ofertar, você tem que investir no reino, para que a gente possa ganhar almas para Jesus. Visite agora, meu Pai, o impossível, meu Pai. Meu Deus, faça essa grande obra, esse milagre, para que o teu nome seja glorificado, Pai. E as pessoas precisam ver milagres. Então, meu Senhor, eu sei que o Senhor está vivo, sei que o Senhor é poderoso. Sei que se amanhã o Senhor quiser resolver, hoje, se o Senhor quiser resolver, o Senhor bate o martelo, visita os currículos das pessoas, você
portas na tua vida, visite a tua causa na justiça, o seu currículo, a sua carteira de trabalho, o seu concurso, o seu curso, sua faculdade, os seus sonhos, os seus projetos, em nome de Jesus. Seja obediente, seja fiel, busque, e você vai ver as portas do céu se abrindo, bênçãos sem medidas vão derramar sobre a sua vida. Eu profetizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.